Oi, turma, do livro Porquê da Vida, Leon Diniz, terceira carta. Veneranda Senhora, despojado do corpo, cada espírito será afetado pelo mundo exterior de um modo correspondente ao seu estado de adiantamento. Isso é, tudo lhe aparecerá tal qual ele é em si mesmo. Tudo parecerá bom à alma boa. O mal só existirá para as almas perversas. Os bons espíritos se acercarão das almas bondosas, os maus atrairão a si as naturezas ruins, cada alma se refletirá nas que se lhe assemelham. Ou seja, quando a gente desencarnar, a gente vai encontrar com espíritos bons ou ruins, dependendo se a gente for bom ou ruim, né? Tudo vai depender da gente. O bom espírito torna-se melhor e será recebido no círculo dos seres que lhe são superiores. O santo far-se-á mais santo pela simples contemplação de espíritos mais puros e santos do que ele. O espírito amante aumentará ainda em amor. Do mesmo modo, o perverso far-se-á ainda pior pelo simples contato de seres inclinados ao mal. Se mesmo na terra nada há mais contagioso do que virtude e vício, amor e ódio, da mesma forma, além túmulo, toda perfeição moral ou religiosa e todo sentimento imoral ou irreligioso devem necessariamente fazer-se mais e mais atraentes. Vós, virtuosa Senhora, sereis todo amor no círculo das almas benévolas. Quanto a mim, o que me sobrar de egoísmo, de amor próprio, de falta de energia para tornar conhecido o reino e os desígnios de Deus será abafado pelo sentimento do amor, se este em mim predominar, e assim me purificarei cada vez mais pela presença e contato de espíritos puros e amorosos. Purificando-nos pelo instinto do amor que desce à vida terrena, vai exercendo sua função, purificando-nos ainda mais pelo contato e pela irradiação de espíritos puros e elevados, nos prepararemos gradualmente para suportar a vista direta do perfeito amor, que não nos deslumbrará então, nem impedirá de o gozarmos em toda a sua plenitude. Mas como poderia um simples mortal fazer uma ideia da contemplação desse amor personificado? E tu, caridade inesgotável, como poderia aproximar-te de quem bebe em ti o amor, sem, por esse fato, ficasse aniquilados ou deslumbrados? Creio que, a princípio, o amor se manifestará invisivelmente ou sob uma forma desconhecida. Não é assim que tem sempre sucedido? Quem mais invisivelmente amou do que Jesus? Quem melhor do que ele sabia representar a individualidade incompreensível do desconhecido? Quem poderia saber tomar formas mais apropriadas? E ele podia fazer-se conhecer melhor do que ninguém, ou mesmo mais do que nenhum outro espírito imortal. Ele, o adorado de todos os céus, veio sob a forma de modesto trabalhador e conservou-se até a morte na individualidade de um nazareno. Logo após a ressurreição, Jesus se revelou primeiramente sob uma forma desconhecida e só depois de algum tempo é que se mostrou de um modo mais evidente. Creio que ele conservará sempre esse modo de ação tão análogo à sua natureza, à sua sabedoria, ao seu amor. Foi assim que o Cristo fez sua aparição a Maria de Madalena, sob a forma de um jardineiro, no momento em que ela o buscava e desesperava de o encontrar. A princípio, ela só vê o jardineiro para reconhecer depois, sob essa forma, o amoroso Jesus. Foi assim que ele se apresentou também a 2 de seus discípulos que caminhavam ao seu lado e se sentiam influenciados por ele. Muito tempo caminharam juntos, sentindo os corações se lhes abrasarem em doce chama, o que denunciava a presença de um ser puro e elevado. Só o reconheceram no momento de partir o pão e quando, na mesma noite, tornaram vê-lo em Jerusalém. O mesmo aconteceu nas margens do lago Tiberíade, quando, irradiando em sua deslumbrante glória, apareceu a Paulo. Como são sublimes e comoventes todas as ações do Senhor, todas as suas palavras e todas as suas revelações. Tudo segue marcha incessante que, impelindo todas as coisas para diante, faz que nos aproximemos de um objetivo que, aliás, não é o final. Cristo é o herói, é o centro, a principal personagem tão depressa visível nesse drama imenso de Deus, admiravelmente simples e complicado ao mesmo tempo, que não terá jamais fim, embora pareça 1000 vezes terminado.
ele parece desconhecido na existência de cada um dos seus adoradores. Mas como poderia esse manancial de amor recusar aparecer ao ente que o ama justamente na ocasião em que mais necessidades tem dele? Tu, ó Cristo, és mais humano que os homens. Tu aparecerás aos homens pelo modo mais caridoso. Ó, sim, tu aparecerás à alma bondosa a quem escrevo e também te manifestarás a mim e te tornarás conhecido. Ver-te-emos uma infinidade de vezes, sempre diferente e sempre o mesmo. E à medida que nossa alma melhorar, te veremos sempre mais formoso, porém nunca pela última vez. Elevemos os nossos pensamentos com essa ideia consoladora que procurarei, com auxílio de Deus, esclarecer mais amplamente em minha próxima carta e torná-la compreensível por meio da comunicação de um defunto. João Gaspar Lavater, Zurique, 10 de setembro de 1798. Então, assim, nessa terceira carta, a gente percebe o quê? Que à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai tendo as melhores companhias, né? Enquanto a gente ainda está imperfeito, é possível andar no meio de boas companhias? Claro que é possível. É possível e é necessário para a gente poder evoluir. Mas, à medida que a gente vai elevando junto com essas companhias benevolentes, a tendência é que cada vez mais a gente seja mais bem recebido, mais bem tratado, em lugares mais iluminados, né? Levando para as pessoas que estão um pouco mais atrasadas do que nós o conforto, o consolo, as palavras e as ações que o nosso mestre ensinou. Fica mais fácil aprender a lição do mestre quando a gente evolui, quando a gente busca essa evolução. Quando a gente está muito atrasado, a gente se apega a ele como se fosse aquele pé de coelho, né? Que eu costumo dizer que é para dar sorte. Então, toda vez que a gente está necessitado, Jesus me ajuda, né? Então, a gente está muito atrasado quando fica só no pedir. Jesus não quer que a gente fique só pedindo, ele quer que a gente faça. Ele dizia que a gente era capaz de fazer o que ele fazia e até mais. Hoje eu falei isso para as crianças no instituto que eu fui fazer umas atividades com as crianças de lá em Suzano. Tem criança que se desacredita. Eu não sei ler. Aí, tá bom, você não sabe ler, mas você pode aprender. Não aprendi até aqui, eu não vou aprender mais. Como não? Como não vai aprender? Lógico que vai, mas precisa querer. Quando nós temos dificuldade, eu sempre disse isso para meus alunos, a gente tem que correr mais do que aquele que não tem. Porque a gente tem que alcançar o que não tem dificuldade. E se a gente for competir uma vaga de emprego, uma vaga de faculdade, com essa pessoa que não tem dificuldade, a gente vai ter que passar dela. E nós somos capazes, por mais difícil que seja. Lógico que quanto mais atrasado, mais difícil. Mas a gente consegue. Conseguir, a gente consegue, sim. Basta a gente querer, estudar, se aplicar, ter fé, perseverança, resignação, resiliência, desenvolver os valores que vão nos sustentar para chegar até onde a gente deseja. Os objetivos, eles não são impossíveis. Vai ter muros, pedras, pedregulhos, muralhas, vai ter obstáculos de tudo que é tipo. Pessoas, mortes. Eu não sei vocês, mas eu lembro assim que quando você precisa fazer uma prova, por exemplo, para mim aconteceu isso, para o meu marido também. Todas as vezes que a gente tinha que fazer uma prova, seja um vestibular, um concurso, acontecia de alguém morrer, acontecia alguma tragédia, algum caso de pessoa que a gente gostava que ia ser internada, doente. Aquilo parece que vinha, né? Lógico, eu não posso culpar a pessoa, mas aquela situação parece que vinha para tumultuar a cabeça da gente e a gente não passar no concurso, numa prova. Porque como é que você estuda preocupado com alguém que está doente, que foi internado, que está passando mal? Você não consegue estudar.
E era sempre que tinha prova, acontecia alguma coisa. Eu já falava para ele, se prepara, porque uma das coisas que aconteceram foi a perda do meu filho. Ele ia prestar na polícia militar e enquanto ele foi fazer a prova, eu estava no hospital perdendo meu filho. Então, assim, as coisas que vem pesada. Não pense que vai vir prova pequena para nós. Não. Vão vir provas pesadas para saber se realmente você está andando de acordo com Jesus. Se você realmente tem o objetivo de ser melhor. E à medida que você quer e que você luta para ser melhor, a espiritualidade que vai andar com você, que vai te acompanhar, ela também vai ser melhor. Isso, quando a gente chega no plano espiritual, que a gente, né, deixa aqui o nosso corpo físico, eles ficam numa vibração tão grande, porque a gente está chegando lá, e a gente é tão bem recebido, que essa história de ser triste, um velório, um enterro, para nós, pelo menos, não é todo esse martírio. É triste, a gente não é frio, a gente não conseguiu ainda ser aquela pessoa que olha pro ente querido dentro do caixão e fala, não, ele não morreu, ele, né? A gente ainda tá ali, um corpo, e fica aquela sensação da saudade, fica aquela sensação de, poxa, eu queria que ficasse mais. Mas se a gente vê a festa que acontece no plano espiritual com a chegada dos bons, a gente não ia nem reclamar. Tá na hora, vai, meu irmão, vai que você vai ficar feliz lá. E eu, como gosto de você, eu quero ver você feliz. Não é que a gente vai ser frio diante desses acontecimentos, mas, poxa, Jesus saiu da cruz. Ele está pedindo para a gente, acreditem na vida e não na morte. Ela definitivamente ela não existe. A gente tem momentos, né? Assim como na vida encarnado existem períodos, a vida de encarnado, desencarnado, encarna de novo, desencarna de novo, também são períodos. Começa um, termina, começa outro, termina. São ciclos. E esses ciclos fazem parte da nossa evolução. É bom, não é ruim. A gente pode até sentir saudade de algumas pessoas, sentir falta, mas elas precisam partir, assim como um dia nós também vamos partir. Agora, a pergunta que não quer calar, né? Desde o início dessa terceira carta foi dito o quê? Que à medida que você é bom, você vai ser recebido por amigos bons. Se você é ruim, você vai ser recebido por amigos na espiritualidade que não são bons. A pergunta que não quer calar. Hoje, se acontecesse da gente partir para o plano espiritual, quem vocês acham que está lá esperando por vocês? Se hoje fosse aquela noite que a gente deita, dorme e o nosso corpo não corresponde mais na manhã seguinte, o nosso espírito desencarnou. Se essa noite a gente fosse para o plano espiritual, hoje, quem é que estaria recebendo por você? Eu gostaria que fosse meu marido, meus pais, meus tios, meus avós, né? Pessoas que eu amo. Mas eu gostaria é uma coisa, eu mereço é outra. Quem vocês acham que estaria lá, feliz da vida, porque vocês estão retornando à pátria espiritual? Pessoas boas, familiares, queridos, ou pessoas que vocês prejudicaram e estão lá agora para o acerto de contas? A gente só tem consciência tranquila, de verdade, quando a gente não tem conta para pagar, não é isso? Pensa um pouquinho, turma. É importante, porque vai chegar o momento da gente prestar nossas contas. Aqui a gente já presta, só que aqui Deus é tão bom que Ele dá pra gente em prestações. Agora, quando a gente chega lá do outro lado, Ele fala, não vai ter prestação não, é tudo isso aqui. Como é que nós vamos fazer para pagar? E às vezes aquele para quem a gente ficou devendo chega primeiro até do que a espiritualidade superior. Infelizmente, tem alguns casos que eles arrastam os espíritos recém-chegados, e a gente viu muito isso no Transição Planetária,
Eles vão lá, sugam a energia do recém-desencarnado e tentam arrastar ele para zonas umbralinas, zonas inferiores, tentam escravizar. A coisa é feia quando a gente está devendo, mas também é maravilhosa quando a gente não deve tanto. Porque dever, a gente vai sempre dever alguma coisa, né? A gente é imperfeito. Vamos pensar? E vamos tentar resolver isso porque ainda dá tempo. Nós estamos aqui, essa não vai ser a nossa última noite. Então dá tempo. Vamos resolver, né?